Não existe um espírita que não conheça esse aforisma kardeciano. Fora da caridade não há salvação. Mas hoje, através de uma análise um pouco mais profunda do capítulo 15, nós vamos tentar compreender essas duas questões. O que é caridade? O que é salvação? E por que a caridade é tão essencial como o único caminho para a salvação? Quando nós falamos em salvação, nós ainda, mesmo nós espíritas, temos uma herança ancestral da teologia evangélico-protestante, da teologia católica romana, a salvação como o céu, a perdição como o inferno. Mas quando nós abrimos os textos do livro Céu e Inferno, a justiça divina segundo a doutrina espírita, encontramos lá no capítulo 3, Kardec analisando durante todo o capítulo a questão do céu. E aí nós chegamos à conclusão que o céu não virá com aparências exteriores. Como o próprio Jesus disse, o reino dos céus não virá com aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de nós. Então, a partir disso, nós compreendemos que o céu verdadeiro é a pureza de consciência, é um estado de alma que independe das situações exteriores. Que nós podemos ser salvos, alcançar a salvação e o céu através da nossa atitude íntima, aqui mesmo na Terra. É possível, pergunta Kardec, alcançar a felicidade na Terra? Uma felicidade relativa, mas é possível. Mas é possível. Então, através desses parâmetros, nós vamos hoje analisar o que é necessário, o que é realmente a caridade. E aí, adentrando particularmente o capítulo, nós encontramos como alcançar a salvação. E aí nós encontramos aquela passagem em que Jesus diz o seguinte, resumidamente, aquele que fizer algo por um desses meus pequenos, a mim estará fazendo. Ou seja, ele coloca com essa passagem a fraternidade universal. Não importa se é negro, branco, oriental, não importa se é pobre, se é rico, não importa a classe social, o nível intelectual, nada. Que fizer a um desses meus pequenos, a mim estará fazendo. Nos iguala todos a ovelhas do seu rebanho, que somos. Uma vez dentro da doutrina espírita, sabemos que Jesus é o divino governador do planeta, o espírito responsável não só pelo planeta, mas por toda a humanidade encarnada e desencarnada que se vincula à Terra. Portanto, a prática do alcançar a salvação passa pela ação de fazer. Aí nós já temos uma ideia. Que ideia? O ato de alcançar a salvação requer ação. Requer fazer. É necessário uma atitude ativa e não passiva.
E aí nós nos recordamos do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se basta ao homem não fazer o mal. E ele diz: não basta ao homem apenas não fazer o mal. É necessário também praticar o bem. E a prática do bem leva à salvação. Lógico que Kardec se expressa com a linguagem da sua época. Assim como Jesus se expressou com a linguagem da sua época. Eu não estou querendo aqui comparar Kardec a Jesus. Eu estou apenas comparando as revelações. Da mesma forma que a revelação de Jesus veio com uma linguagem apropriada àqueles que iriam divulgá-la à época, Kardec também traz uma linguagem compatível à Europa no século XIX, onde a Igreja Católica era absoluta. Absoluta. E a definição teológica de céu, de inferno, de purgatório e de salvação era quase indiscutível. Então, por isso que ele coloca nesse aforisma, fora da caridade, não há salvação. Porque alguma pessoa um pouco mais desatenta fala, mas salvação? Salvação é muito vinculada à teologia católica ou evangélica? Sim, em um certo sentido, sim. Mas ele utilizou-se desse termo porque era habitual naquela época. Mas nós sabemos agora, através das suas próprias obras, de que a salvação é a serenidade de consciência tranquila. É o encontro consigo mesmo. É aprender e descobrir para que nós estamos na Terra. Qual é o nosso objetivo como espírito imortal? Não como encarnado. Não como João. Porque, afinal de contas, tudo que nós vivemos na Terra, nessa existência, é passageiro. Eu não sou João. Eu estou João. Porque eu já fui Maria, José, Ricardo, Renato, Margarida. Hoje eu sou João. E amanhã eu serei outros. Mas o meu espírito imortal, esse sim, necessita de um direcionamento. E o único direcionamento é esse. A única forma de alcançar o equilíbrio entre eu e a minha consciência, a chamada por Kardec salvação, é a caridade. Então, vamos analisar de uma forma um pouco mais profunda a segunda passagem evangélica que Kardec utiliza no capítulo 15, que é, talvez, ao meu modesto ponto de vista, e não querendo puxar a brasa para a sardinha do bom samaritano, mas é a parábola do bom samaritano, que é uma parábola que traz uma mensagem essencial. Essencial. Jesus estava pregando, um doutor da lei, ou seja, um sacerdote, um homem de estudo, um homem que viveu estudando a lei e os profetas. Chega Jesus e diz: o que é necessário para alcançar o céu? O céu, a salvação, é a mesma coisa. E Jesus diz: amarás a Deus de todo o vosso conhecimento, de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. E amarás o teu próximo como a si mesmo se ama.
Como o doutor da lei não queria um compromisso com a real mudança e com a resposta, ele coloca mais uma questão. Quem é meu próximo? Lembra que na passagem anterior, Jesus institui que toda a humanidade é igual perante a Deus? E aí ele dá a maravilhosa passagem, parábola do bom samaritano. Mas antes da gente analisar, vamos colocar nos seguintes termos. Entender o conceito cultural da época, tá? Israel, ela foi formada em cima das 12 tribos de Israel, que eram as 12 tribos originadas dos 12 filhos de Jacó, tá? E à época, aos filhos de José, o caçula de Jacó. Quando foi dividida a parte sul de Israel, ela ficou dividida em duas áreas, né? A área acima, ao norte, seria Galileia e a Pérea. E a parte sul seria a Judéia e a Samaria. Tá? As 4 grandes regiões ou estados, que eram irmãos de raça, filhos do povo eleito, filhos de Abraão. Tá? Por volta de 400 antes de Jesus, um povo bárbaro da Síria tentou invadir Jerusalém, na Judéia. Como a Judéia é um estado que é um planalto, é muito alta, eles não conseguindo invadir, eles ficaram alguns anos acampados na região da Samaria, que é planície. E ali eles mataram e estupraram as mulheres, mataram os homens, mandaram as crianças como escravas para o seu exército. E depois de algum tempo, não conseguindo invadir Jerusalém, foram embora. Essas mulheres samaritanas tiveram filhos, os bárbaros. E as outras 3 regiões, a Pérea, a Galileia e a Judéia, repugnaram os samaritanos, porque agora eles já não tinham mais o sangue puro de Abraão, mas o sangue estava contaminado com o sangue podre dos bárbaros. E essas palavras, apesar de fortes, são o reflexo do pensamento da época. Para os judeus, os pereus e os galileus, a Samaria e os samaritanos eram amaldiçoadas. A pessoa, quando falava o nome de um samaritano, ele cuspia ao lado, como símbolo de desprezo. O samaritano era visto como um odiado, um réprobo. Se você tocasse num samaritano, você estava impuro. Se você matasse um samaritano, você não era condenado. Para vocês terem uma ideia do grau de ódio que tinha entre eles. Nesse contexto, Jesus diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Foi assaltado, levaram tudo que era dele, bateram muito e deixaram largado à margem do caminho. Um sacerdote, que é o representante de Deus na terra, o representante da lei divina, aquele que deveria ser o primeiro a compreender as sagradas leis divinas, nem dá situação para o caído. Passa e diz apenas que o Jeová o abençoe. O segundo a passar, um levita, da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, que era responsável, os levitas, pelo trabalho no templo.
todo levita trabalhava no templo, ou nas sinagogas, tá? Então, ele era o que nós podemos considerar hoje, dentro do movimento católico, como ministro da Eucaristia, como no movimento evangélico protestante, os obreiros, e assim por diante. Ele tem um impulso de ajudar, mas aí ele para e pensa, e se for uma armadilha? E vai embora. E ora a Jeová para que abençoe aquele homem. Percebam, meus irmãos, os dois apenas oraram, mas não praticaram. E aí vem o samaritano. O samaritano que vai ao homem, ajuda-o, coloca remédio em suas feridas, dá de beber, coloca em seu cavalo, leva a Jericó, coloca numa estalagem, paga todas as suas despesas e diz ao senhor da estalagem: se caso ele gastar mais, eu retornarei na volta da minha viagem e pago o resto. Esse é o samaritano, o odiado, o que fez pelo homem. E aí, Jesus pergunta: quem é o próximo? O doutor da lei jamais iria dizer ao samaritano. Jamais. Ele diz: aquele que demonstrou misericórdia. Então vai e faz o mesmo. Vai e faz. Agir. Haja. O sacerdote e o levita oraram. Ótimo, louvável. Mas não agiram. O samaritano agiu. E quando a gente pega essa passagem inteira, que está lá em Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37, a gente encontra exatamente esse contexto. Que o que vale é a prática, e não o pensamento. Porque, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, quando a caridade é muito pensada, chega tarde. E a partir daí, a gente compreende um pouco melhor a prática da caridade como elemento de salvação. Porque de todos da passagem, de todos da parábola, todos Jesus especificou. Todos. O sacerdote, o levita, o samaritano. O único que ele não especificou quem era é o homem caído. Podia ter especificado? Podia, mas por que não fez? Porque o homem caído poderia ser qualquer um. Poderia ser um sacerdote, poderia ser um levita, poderia ser um samaritano, poderia ser um homem rico e poderoso, poderia ser um mendigo da estrada, poderia ser qualquer pessoa. E aí ele vem complementar a passagem anterior. Aquele que fizer algo para um desses meus pequenos, a mim estará fazendo. Mas, em outra passagem, e aí continuando, caminhando nesse capítulo 15, encontramos o item, o maior mandamento da lei, onde mais uma vez outro doutor da lei pergunta: Senhor, qual o maior mandamento da lei? E Jesus olha para ele e diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu raciocínio. Este é o primeiro mandamento. E o segundo que lhe é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento da lei. Aí está, palavras de Jesus,
a lei e os profetas. Ou seja, toda a mensagem de Jesus está baseada nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo se ama. Lucas, capítulo 22, versículos 34 a 40. E você me pergunta, mas João, o que é amar ao próximo? O que é caridade? O que é amar ao próximo? E aí a gente encontra a lei áurea, a lei de ouro de Jesus. Quando alguém lhe pergunta sobre isso, o que é amar ao próximo? E ele responde. Lá em Mateus ainda, capítulo 7, versículo 12. Fazer ao outro o que gostaria que recebesse. E não fazer ao outro que não gostaríamos de receber. Essa é a lei. Então, fazer ao outro ação ativa, não fazer ação também. Então, a decisão de agir e caminhar. Isso é caridade. Mas Jesus jamais, no seu evangelho, usou a palavra caridade. Ele nunca falou a palavra caridade. Sabe por quê? Que o próximo item desse capítulo é a necessidade da caridade segundo São Paulo, Paulo de Tarso. Porque foi Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, que criou a palavra caridade. Paulo, que tinha um conhecimento profundo do grego, era um estudioso da língua e da cultura grega excepcional. E ele usa de uma palavra que até hoje existe no grego, ágape, que é amor incondicional. Quando ele coloca a seguinte frase na sua carta aos Tessalonicenses: a fé, aliás, o amor sem ação é paralítico. O amor, para ser amor, ele tem que ter ação, tem que ter movimento. E o amor em movimento é a caridade. É a caridade. Por isso que Paulo de Tarso está nesse capítulo 15. Se fora da caridade não há salvação, ou seja, fora do paraíso íntimo, aliás, fora da prática do amor em ação, não há o paraíso íntimo da consciência tranquila, Paulo nos fala que a prática do amor é a caridade. E aí, meus irmãos, vejam que coisa impressionante. Paulo nos dá o mais belo de todos os poemas já escritos pela humanidade. Na primeira carta aos Coríntios. Corinto, que era uma cidade que para ele era especial, porque era a cidade natal da sua amada Abigail, a sua noiva espiritual. Uma cidade que era cosmopolita, que recebia várias culturas, várias pessoas de vários lados do mundo, e era na época de Paulo, Corinto era conhecida como a capital mundial da prostituição.
E não só prostituição paga, prostituição em todos os sentidos, inclusive dentro da família. Promiscuidade é a coisa corriqueira. E Paulo de Tarso escreve para a cidade da prostituição e da perversidade o poema do amor. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como sino que tine e ressoa. Se eu desse tudo que é meu e entregasse meu corpo a ser queimado, mas nisso não tivesse amor, de nada me valeria. Esse poema, só abrindo um parênteses, não é de Renato Russo, não é Monte Castelo, é de Paulo de Tarso. Então, por que, João, lá na minha Bíblia está amor? E aqui no capítulo 15 está caridade. Porque a caridade é o amor em ação. E o sentido do amor que Paulo quis colocar nessa passagem é caridade. Amor em ação. Não existe consciência tranquila sem prática do amor. Não existe consciência tranquila e felicidade sem fazer ao outro o que gostaríamos de receber. Não tem consciência tranquila e salvação aquele que não faz ao outro que não gostaria de receber. Não existe. E aí vem o contraponto. Em uma sociedade parisiense do século XIX, em que Kardec vive a influência quase que absoluta da Igreja Católica, que diz que a única salvação está na Igreja e aqueles que estão fora da Igreja não têm salvação. Qual é o título do próximo item? Fora da Igreja não há salvação. Será que o simples fato de eu ser católico, o simples fato de eu ser evangélico, o simples fato de eu ser espírita, me dará a salvação? Será que uns irmãos nossos de uma denominação evangélica que afirmam que de toda a população mundial, apenas alguns milhares que estão nessa denominação serão salvos, será que eles têm razão? E se fosse fora da igreja não há salvação, estávamos todos perdidos. Por quê? Porque não obstante a Igreja Católica ter 1,4 bilhões de fiéis no mundo, não obstante o movimento cristão, ou seja, todas as religiões cristãs do mundo, não chegarem a 2 bilhões, a esmagadora maioria da população encarnada no mundo, 8 bilhões, vamos imaginar que 2 bilhões sejamos cristãos. 6 bilhões não são. Muitos conhecem Jesus, muitos respeitam Jesus como um profeta, como um homem poderoso, como um homem sábio, mas não como o caminho, a verdade e a vida. E aí? Eles se perderão? Jesus mentiu quando disse: dia virá que toda a humanidade será um só rebanho sob comando de um só pastor? Será que ele mentiu quando ele disse nem uma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida?
Será que ele mentiu? Então, meus irmãos, a salvação não está na igreja. Porque a igreja e religião não é requisito essencial para salvar ninguém. E por quê? Porque frequentar uma religião, por si só, é um ato exterior. Você conhece o caminho, mas conhecer só não basta. Tem que caminhar. E é exatamente por isso que a caridade, porque a caridade é a ação. Você conhecendo o caminho, você caminha. Mas vamos além. Vamos sair do terreno religioso e entrar para o terreno científico. Fora da verdade, não há salvação. E o que é a verdade? E aí a gente entra em um dos trechos que eu acho o mais impactante do Evangelho. Pôncio Pilatos tinha absoluta certeza que Jesus era inocente. Só que se ele inocentasse Jesus, ele teria uma revolta nas mãos. E ele fez de tudo para inocentar Jesus. Não conseguindo, ele chama Jesus em particular para conversar. Todos conhecem essa passagem. De um lado, o governador da Judéia. De outro, o governador do planeta Terra. Olha que impactante. Pôncio Pilatos se volta a ele e diz: dizem que você é o único que conhece a verdade. Qual é a verdade? O que Jesus faz? Jesus fala uma parábola? Jesus dá um ensinamento? Jesus fala alguma coisa? Silêncio. Por quê? Porque ele não queria fazer. Ele sequer queria saber com realidade, com sinceridade de alma, o que é a verdade. Ele queria apenas encontrar um pretexto. Por isso Jesus ficou calado. Quantos de nós, e aí eu me incluo nesse grupo, há séculos estamos encontrando Jesus e fazendo o mesmo que fez Pôncio Pilatos? O que é a verdade? Com a boca. Com a boca. Mas a gente não pergunta o que é a verdade com o coração. Porque sempre que nós elevamos o coração a Jesus, ele responde. Sempre. Isso está no livro Nosso Lar e também no filme Nosso Lar 1. O momento que André Luiz vai conversar com o governador do Nosso Lar. E ele fala exatamente assim para André. André, sabe por que você foi resgatado das regiões inferiores? Porque você orou com o coração. E quando você ora com o coração, Deus fala pela tua boca.
Nós estamos deixando Deus falar pela nossa boca? Será que a verdade por si só salva? Afinal de contas, todas as religiões têm a pretensão de ter a verdade absoluta. A minha religião tem a verdade. O resto não. Percebam, meus irmãos, a gente está cometendo o mesmo erro que cometemos ao longo dos milênios de história. Os egípcios, só nós somos o povo com razão, o resto é resto. Os hindus, nós temos o conhecimento, os outros não interessam. A China milenar que se fecha, aqui ninguém entra, porque nós somos especiais. Os hindus, mais uma vez, somos filhos da cabeça de Brahma, o poderoso Senhor. Aqueles que nascem para ser o pé de Brahma, nasceram para servir. Os hebreus. Nós somos o povo eleito. Gentil é resto. Não presta. Não nos misturamos. E hoje? A minha religião católica, a minha religião evangélica, a minha religião espírita é a melhor. E nós chegamos a determinados absurdos de ver dentro do movimento espírita pessoas dizendo: olha, se você não frequentar a doutrina espírita, você vai sofrer, porque você é médium. E se você é médium e não frequenta a doutrina espírita, você sofre. Será? Que é fora da mediunidade não há salvação? Fora do espiritismo? Fora da verdade espírita? Tem tantos aí alcançando a salvação e que nem sequer ouviram falar em doutrina espírita. Quantos e quantos milhares de espíritos, milhões, bilhões talvez, ao longo dos séculos, antes do advento da doutrina, encontraram a salvação antes da existência da doutrina espírita? Antes da verdade espírita? Não é interessante isso? E aí, porque Kardec é assim, gente. Kardec, quando a gente está atordoado com tantos conceitos novos, ele dá o tiro de misericórdia. Ele dá a paulada final para a gente despertar. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tem instrução dos Espíritos. Até aí, todos os itens que a gente falou são considerações de Kardec. Considerações de Kardec. Tá? Aí vem a instrução dos Espíritos. E qual é o título da mensagem de um Espírito, que é a única mensagem da instrução dos Espíritos desse capítulo? Kardec analisa, fora da verdade não há salvação. Kardec analisa, fora da igreja não há salvação. E o Espírito analisa, fora da caridade não há salvação. E quem, meus irmãos, ganha um docinho no final da live? Quem é o Espírito que vem pela mão da médium descrever para nós o que é fora da caridade não há salvação, senão o próprio convertido de Damasco, Paulo de Tarso, que diz que o amor sem ação é paralítico, que o amor sem obras é inútil, que nós precisamos caminhar e movimentar as energias íntimas da alma através da prática do amor.
e que a prática do amor se converte em caridade. E por isso, fora do amor não há salvação. Fora do fazer ao outro o que gostaríamos de receber e não fazer ao outro o que não gostaríamos de receber, não há salvação. E por isso, fora da caridade, não há salvação. Sob essa frondosa árvore da caridade, que os corações sinceros deverão repousar, das fadigas e dificuldades da luta, diz Paulo. E para encerrar de forma brilhante, Kardec deixa um aviso silencioso, um link, uma ponte silenciosa com o Livro dos Espíritos. Para aqueles que admitem que a caridade é apenas a caridade material. A caridade material é muito importante. A caridade material, às vezes, é essencial. Porque como você vai falar do Evangelho de Jesus para quem tem fome? Você precisa primeiro ajudar, alimentar, auxiliar. E depois, sim, falar de Jesus. Mas a caridade essencial, o que é? Se nós sabemos que a salvação é a união harmônica entre eu e minha consciência, entre eu e a lei divina, por quê? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na Torá? No livro sagrado dos tibetanos? Na Bíblia? Na consciência. Quando agimos o bem, quando praticamos o amor, quando agimos a caridade, nós entramos em sintonia com a nossa consciência, harmonizamos-nos, entramos no estado que Buda, Siddhartha Gautama, chamava de estado de nirvana, a paz. Por quê? Porque, como diria o apóstolo em sua carta, Deus é amor. E nós somos filhos de Deus. Questão primeira do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe. Deus é Pai de todos. E por isso nós também somos, em essência, amor. Sempre que eu ajo contra o amor, eu estou agindo contra a minha própria natureza. E aí eu sofro. Sempre que eu ajo o amor, através da prática da caridade, eu estou entrando em sintonia com a minha natureza íntima e encontro a paz. E aí Kardec pergunta, se ele cria o aforisma, fora da caridade não há salvação, se ele chega a essa conclusão matemática, que fora da prática do amor não há salvação, Kardec, como um gênio que é, o que ele pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos? O que é caridade? Ora, se a única forma de alcançar a salvação, a única forma de alcançar a paz e a felicidade é a caridade, precisamos saber o que é caridade. Mas veja a perspicácia, veja a inteligência de Kardec. Ele não pergunta o que é a caridade. Ele não pergunta o que é a caridade segundo o seu Dirceu da Venda. Segundo o seu Manuel da esquina. Segundo a Dona Vera da escola. Não.
o que é caridade segundo o entendimento de Jesus, que é, segundo a questão 625, o tipo mais perfeito que Deus tem concedido à humanidade para servir de modelo e guia. E segundo as palavras dele mesmo, o caminho, a verdade e a vida. O que é caridade? Se nós perguntarmos a Jesus o que é caridade, o que ele responde? Benevolência para com todos, não é para com alguns, não é para com a família, não é para com os amigos só, para com todos. E o que é benevolência? Benevolência é a vontade de fazer o bem. Benevolência é procurar no outro o bem. A gente conhece muito o seu oposto, a maledicência. Procurar no outro o mal. Mas a benevolência é procurar no outro o bem. Por quê? Porque todo mundo é feito de amor. Todo mundo tem uma centelha divina brilhando dentro de si. Mesmo que esteja numa coraça dura e espessa de orgulho e egoísmo. Aí tem benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. Compreender os motivos que levam o outro a errar. Não é justificar o erro, é compreender. Como nós gostaríamos de sermos compreendidos quando a gente escorrega. Como nós gostaríamos de ser agasalhados pela indulgência quando a gente erra. Fazer isso. Fazer ao outro e gostaríamos de receber. Lembra? E para encerrar, com tira de misericórdia, perdão das ofensas. E o que é o perdão? Perdão é esquecer? Não. Porque a gente não esquece algo que nos atinge a alma. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não sofrer mais. Perdoar é não conviver com o outro se não quiser. Porque a afinidade é uma questão física, natural. Opostos se afastam, assim como semelhantes se atraem. Se você não tem a simpatia natural pela pessoa, o problema não é esse. O problema é você não perdoar. Perdoar é não sentir dor quando lembra do ferimento. E se algum dia ele vier te pedir ajuda, ajudar. Porque o infeliz é quem machuca, não quem é machucado. O beneficiário é quem perdoa, não quem é perdoado. Porque quem é perdoado, ele está vinculado à lei de causa e efeito, ele vai ter que resgatar. Mas quem perdoa se liberta. Porque enquanto nós não perdoarmos, nós estamos amarrados ao nosso agressor. E se a gente não perdoa, desculpa falar isso logo no começo da semana, a gente volta com ele. Ele para reparar o mal que fez com a gente. E a gente? Reparar a falta de misericórdia e de perdão. Porque perdão é lei. Jesus que instituiu na cruz. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, essas tríade que no movimento espírita a gente chama gentilmente de PIB, ou BIP, que deve marcar a nossa luta íntima de renovação. Matando dentro de nós o orgulho, o egoísmo, o apego excessivo à matéria, que fará com que a gente desenvolva e caminhe
na prática do amor em ação, da caridade, vinculada à benevolência, à indulgência e ao perdão. Que Deus nos abençoe. Opa, como é que eu tiro o João da tela assim? Desse jeito? Ô, João, desculpa aí. Eu apertei errado aqui, né?